Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje vou começar um ensino, um estudo da palavra, que eu sinto que é necessário que se fale dessas coisas. Ultimamente as pregações que se vê, pelo menos eu, nos YouTubes, nessas coisas, quando tenho tempo, e não vejo nada disso. E nós temos que fundamentar a nossa fé nessas realidades da palavra de Deus. Então, pus no meu coração preparar esse estudo, a que eu intitulei de 8 fundamentos eternos. 8 fundamentos internos. Se você entender esses fundamentos, isso vai trazer mais paz, mais gozo no Senhor, vai ficar mais tranquilo na sua vida e vai fortalecer a sua fé. Porque a fé que a Bíblia ensina não é um abracadabra. A fé é uma força espiritual que opera para nosso favor. E Deus deu-nos essa fé para que nós possamos ter vitória nessa vida. Então, nestes 8 fundamentos eternos, eu vou falar no seguinte. Número 1, viemos falar essa noite, redenção. Número 2, vamos falar de justificação. Número 3, santificação. Número 4, reconciliação. Número 5, predestinação. Número 6, propiciação. Número 7, eleição. E finalmente, número 8, glorificação. E queridos, se me permitem, em Efésios, na linda epístola de Efésios, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Nós encontramos muita informação aqui nesses versículos, sobre o qual nós iremos aprender. Esse é o tema, a escritura para o nosso tema. Iremos aprender coisas muito importantes sobre o que nós iremos falar, como eu disse. Agora deixe-me só dizer uma coisa, só aqui uma chamada de atenção, é que Efésios 1, versículo 3, até Efésios 1, versículo 14, no grego, é uma frase. É uma frase, não tem pontos, é uma frase. Agora, você pode estudar em casa isso como se fosse uma frase, certamente irá tirar outras relações da palavra de Deus. Mas é importante que a gente saiba. Aliás, essa é a frase mais longa do Novo Testamento, do original grego. Efésios 1, 3 a 14. E essas escrituras falam sobre tudo quanto Deus preparou para si e para mim, antes da criação do mundo, antes de Ele criar coisa alguma. Ele preparou essas coisas para nós, seres humanos. E aqueles que crerem e o aceitarem, claro. Imagine só, se você puder imaginar, um tempo em que o universo não existia, planetas, estrelas, etc. não existiam, os anjos não existiam, apenas existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque esses são eternos, esses não têm nem princípio nem têm fim. Se você consegue imaginar isso, as páginas, tanto o cérebro começa a aquecer, começa a sair fumo pelas orelhas, não é? Amados, quando nós somos salvos, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós crentes em Jesus, nós que seguimos Jesus, dizemos que recebemos vida eterna. Vida eterna. Quando a verdade é que nós recebemos é a vida que dura para sempre. Agora, quer dizer uma coisa, há uma diferença entre vida eterna e a vida que dura para sempre. Há uma diferença aqui. E qual é essa diferença? A vida que dura para sempre tem princípio, mas não tem fim. Um dia nós aceitamos Jesus e ficamos a viver uma vida que dura para sempre. Tivemos um princípio no dia que recebemos essa vida. Amém? Agora não temos fim.
é eternamente com Ele. Mas a vida eterna é uma vida que não tem nem princípio nem fim. E nesse sentido, eterno só Deus. Estão a entender, não é? Ok. Bendito seja o nome do Senhor. Isso excede tudo, se você pensar. Excede tudo que você começar a pensar no dia em que você chegar no céu. Você vai chegar ao céu. E lá no céu você vai pensar que daquele dia a 1 bilhão de anos ainda vai ser o princípio da sua vida. Olha que sai muito fumo pelas orelhas, não é? E o seu cérebro começa a fumegar, a aquecer e não entender, não é? Diz que estou a ficar louco, a imaginação não é assim tão fértil para nós podermos entender essas realidades. E quanto mais você pensar no que você está a fazer no céu daqui a 20 bilhões de anos, na presença de Deus, ainda mais o cérebro fumega. A gente nem quer pensar nisso, porque não temos a capacidade de entender. Mas é isso que Deus nos deu em Cristo Jesus. É isso que nós temos em Cristo Jesus. É difícil o cérebro humano compreender que na eternidade não existe fim. Porque nós temos um princípio e nessa vida nós vamos ter um fim. Nascemos, morremos, tudo tem princípio, tem fim. O dia tem um princípio, o dia tem um fim. A hora tem um princípio, a hora tem um fim. O minuto tem um princípio, tem um fim. Não é? O mês tem um princípio e tem um fim. O ano tem um princípio, tudo tem um princípio e tem fim. Agora nós aceitamos o facto de que nós não vamos ter mais fim. E como é que vai ser isso? Isso faz aqui o cérebro dar assim 2 voltas sem saber para onde, não é? Agora, nesta, chamemos de eternidade passada, onde não havia nada ainda criado, Deus Pai, o Verbo, a Palavra, que é o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, tiveram uma conferência. Como não havia nada, não sei se ele tinha alguma mesa, não sei. E eles conferenciaram. O Pai juntou o Filho e o Espírito Santo e começou então a detalhar-lhes de que ele tinha um plano. Um plano a que ele chamou de criação. Que ele iria criar. E nesta criação, haveria a criação de um ser, um único ser, uma só única espécie de ser, que ele iria criar a sua imagem e a sua semelhança. E essa criação ele iria criar num planeta que ele também iria criar, que chama Terra. E também na criação ele iria criar anjos, milhões e milhões de anjos nos céus, todos vivendo debaixo de uma hierarquia em ordem, porque Deus é Deus de ordem. E haveria um líder, um querubim ungido, cujo nome seria Lúcifer. Todos esses anjos, também os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus, teriam livre arbítrio, escolha livre, decisão livre para as suas vidas. Certamente que, ao ouvir isso, o Senhor Jesus e o Espírito Santo devem ter perguntado ao Pai, mas e se algum deles fracassar? Mas Deus já tinha até planeado, porque Ele sabia, na sua sapiência, na sua omnisciência, Ele sabia que Lúcifer ia falhar. Ele sabia que o homem iria falhar, iria fracassar e desobedecê-lo. Ele mesmo assim já preparou tudo antes de criar. Sabe? Esses eventos iriam acontecer e Deus estava preparado. Deus devia ter-lhes falado de Lúcifer
dizendo que, olha, eu vou criar esse querubim ungido, Lúcifer, e digo-vos que vai chegar às páginas tantas, vai se achar iniquidade no seu coração. No entanto, não serei eu quem irei colocar essa iniquidade, não serei eu que ia causar essa iniquidade no coração dele, porque ele vai ter essa iniquidade no seu coração, por escolha própria dele. Ele vai se revoltar contra mim. Escolha do seu livre-arbítrio, vai escolher mal, para seu proveito, pensando que era para o seu proveito. E ele vai se revoltar contra mim, vai querer ser igual a nós, Deus, mas também já temos um plano traçado para essa situação, para tratar dele. Depois eu vou colocar na terra aquela criatura que eu vos falei, a nossa imagem e semelhança, um pouco abaixo dos anjos. Vou colocar na terra. E por humanidade, um pouco abaixo dos anjos. Mas, quando nasce de novo, quando nós nascemos de novo, somos acima dos anjos. Somos filhos de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Estamos acima dos anjos. O rei Davi, profeta, salmista, homem que amava muito a Deus, que buscava muito o Senhor seu Deus, foi usado por Deus para escrever sobre isso. Em Salmos 8, versículos 4 e 5, Davi escreveu: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Abraão, o filho de Adão, para que venhas visitá-lo, Deus? Quem é o homem para tanta importância? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Amém? Deus estava a dizer que Ele iria usar aquela criatura inferior aos anjos para fazer a mesma coisa, para confiar as mesmas coisas a ela, essa criatura que confiou a Lúcifer e que Lúcifer não conseguiu. Deus iria dar domínio a essa criatura sobre a terra. Deus iria dar poder e autoridade. Iria permitir que Lúcifer ficasse a observá-lo, para ver como o homem iria fazer melhor que ele. E isso durante milhares de anos aqui na terra. Muito bem. Essa criatura, uma vez em Cristo, nós, seres humanos, uma vez em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, temos autoridade sobre Satanás, sobre Lúcifer, caído, ficou a chamar Satanás. Temos autoridade sobre ele e sobre toda a sua força. Deus traçou o plano, mesmo sabendo que tanto Lúcifer quanto o homem iriam fracassar. Deus traçou esse plano e preparou detalhes no caso dos fracassos. Esse plano era essencial para que o homem pudesse sair do reino de Satanás, onde ele iria se meter, e voltar de novo para o reino de Deus, para servir a Deus, amém? Através do novo nascimento, a fim de poder desfrutar tudo quanto Deus preparou para ele antes da criação. Não é? E então, nós vamos ler então essa passagem aqui de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 4. Agora, Deus preparou todas essas coisas tremendas, deixe-me dizer também, para você, para mim, para nós que cremos no Senhor. Amém? E tem essas coisas grandes e tremendas que muitas vezes nós nem sequer conseguimos imaginar o que Deus tem para nós. E andamos aqui arreliados e afligidos e atormentados por causa do dinheirinho que é necessário para pagar a renda de casa ou para o carro. Andamos nós aqui atrapalhados, enchemos-nos de ácido e de tristeza por causa dessas coisinhas pequenas, quando Deus fez tudo. Ele não fez só as coisas grandes, Ele também fez essas coisas pequenas
Nós é que precisamos ter confiança nele, saber quem nós somos nele, para não termos essa acidez toda em nossas vidas. Então, amados, se Deus cuidou de coisas grandes para si e para mim, e eternas, acha que Deus não ia cuidar dessas coisinhas pequeninas dessa vida? Nós é que temos que andar na fé e estarmos com Ele, sintonizados com Ele. Agora, será que Deus se esqueceu de planear coisinhas pequeninas para nós, como renda de casa, como o carro, como isto, aquilo? Será que Deus se esqueceu? É claro que não. Na sua omnisciência, Deus cuidou de tudo. Nós temos que crer nisso e temos que seguir as suas instruções. A Bíblia é o livro de instrução de Deus para a sua vida, para a minha vida. E Deus traçou esse plano e preparou tudo isso antes da criação do mundo. E por que você acha que Deus criou tudo isso, preparou tudo isso para si, para mim, antes de nos criar a nós? Pela mesma razão porque Deus apenas criou o homem no último dia da criação, no 6º dia. Sabe por quê? Porque o homem tem tendência a querer ajudar Deus. Hoje em dia vê-se muitas pregações, outro dia vê-se muitas coisas por aí. O homem a querer ajudar Deus. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Ele precisa que nós possamos segui-lo. Por isso Deus deixou a criação do homem para o último dia da criação, que é para não se meter. Amém, queridos? E alguém aqui já presente, alguém aqui já tentou ajudar Deus? Foi uma atrapalhada, não foi? Mas graças a Deus, na sua misericórdia, quando nós reconhecemos o nosso erro, Ele pega nessa atrapalhada e Ele corrige tudo por nós. Amém? Porque Ele nos ama. Aleluia. Então vejamos o que Deus fez por si e por mim antes da criação do mundo, antes de nós estarmos cá, sem que o pudéssemos ajudar. Amém? Como é que Ele nos deu todas essas coisas, se nós nem sequer lá estávamos? Deus deu-nos estas coisas, entregando-as a um representante nosso, e o único representante nosso, que estava lá com Deus, que é a palavra, o verbo, o Senhor Jesus Cristo. Ele entregou isso nas mãos do Senhor, para que um dia, no Senhor Jesus, você pudesse tomar posse dessas coisas. Ok. E agora que nós tomamos posse, somos parte do Senhor Jesus Cristo, nós podemos desfrutar dessas coisas. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho coisas lá no céu à minha espera. Eu sei que tenho. E coisas tremendas. Eu não vou ficar triste aqui assim por uma rendazinha. Eu já ando muitos anos nessa vida, já nem me preocupo com essas coisas. Eu vou descansar no meu Deus. Amém? São coisas do pó. Por isso, amados, nós podemos desfrutar de todas essas coisas, temos todo esse favor de Deus em nossas vidas, porque cada uma dessas bênçãos que Deus tem para si e para mim é em Cristo, é no amado que nós temos isso. Ou seja, sem Cristo eu não sou nada. Sem Cristo, nós não somos nada. Com Cristo, nós somos tudo. E temos tudo. É preciso entender isso. Então, vamos ler Efésios 1, do versículo 3 a 14. Eu só para lembrar que do versículo 3 a 14 no grego é apenas uma frase. É a frase mais longa do Novo Testamento, do Septuaginta ou na Bíblia grega. Amém? Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu, eleição, Deus nos escolheu
nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, sem pecado, justificação, em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Oh, é tão lindo isso. Por intermédio de Jesus Cristo, santificação. Segundo a benevolência da sua vontade, a sua vontade, apesar de nós e de nossas nhanhas, Deus decidiu assim por si e por mim. Amém? Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Chama-se isso propiciação. Nele temos a redenção. Estamos a falar hoje, esta noite, a redenção. O perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, o sangue de Jesus. Segundo as riquezas da graça de Deus, bendito seja o seu santo nome. E que Ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Plano bem traçado. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação da plenitude dos tempos é o milênio. Nele fomos também escolhidos, oh glória, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, glorificação. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, querido, fostes selados, tremendo isso, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Olha, tudo quanto Deus tem para si, Ele diz, isso é tudo para ti, é tudo, e a garantia de que é para ti está aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia de tudo quando Deus criou para nós, é para nós. Para a redenção da propriedade de Deus, corpo glorificado, para podermos estar na presença de Deus um dia, esse corpo derrete que nem manteiga numa frigideira quente, perante a presença de Deus. Corpo glorificado para o louvor da sua glória. É lindo, não é? Muito rico essa escritura. Eu repito, de mim próprio, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Mas em Cristo, eu tenho tudo. Porque em Cristo, e com Cristo, eu sou herdeiro de Deus. Tudo quando Ele criou para mim, em Cristo. E o Espírito Santo é a garantia dessa verdade. Imagine só, sem que o seu cérebro comece a fumegar aqui. Mas imagine o que o espera lá no céu. Imagine só. Vale a pena ficarmos firmes nesses 70, 80, 90, 100 aninhos que passam tão depressa aqui na Terra para estar os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos desfrutando de coisas tremendas que isso aqui ainda não pensou sequer, nem sabe que existe. Vale a pena ficarmos firmes em Cristo. Dito isso, vamos falar do nosso tema de hoje, que é a redenção. São estudos, esses estudos não são de forma alguma, vou dizer, uma forma exaustiva dessas matérias, não me atrevo a isso. São apenas uma gota de água no oceano, se quiser. Mas vão nos dar a ideia, são o suficiente para nos abrir o apetite, para querermos conhecer mais e melhor o Senhor nosso Deus. Amém? Estas coisas são temas e são verdades básicas que não são apenas mencionados num capítulo da Bíblia,
mas são verdades, são mencionadas em vários capítulos. Através da Bíblia, a Bíblia fala dessas coisas. Amém? Desde Gênesis, Apocalipse. E chegam à sua plenitude através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, na cruz e na sua ressurreição. Aleluia. Agora, deixa-me dizer também isso. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, as pessoas viviam na profecia de que Jesus viria. Amém? E do que Ele viria para fazer por nós. E nós, no Novo Testamento, lá do outro lado já da cruz, do outro lado da cruz, no Novo Testamento, nós vivemos o que Jesus fez por nós. Velho Testamento o que Ele iria fazer, Novo Testamento o que Ele fez. Temos que entender isso. Agora, redenção. Deixa-me começar no grego, no original. A palavra grega para redenção, exagorazo. Exagorazo. G de gato, O, R-A-Z-O. Que significa, exagorazo, em português significa comprar de volta. Redenção é isso mesmo, é comprar de volta, ou não? Na cruz, o Senhor Jesus comprou-nos de volta para Ele. Adão pertencia a Deus. Mas Adão foi na conversa do inimigo e fugiu para o outro lado. Virou as costas a Deus. Entrou no mercado da escravidão, do pecado. Foi escravo. E Jesus comprou a todos nós de volta dessa escravidão, desse mercado do pecado. Ele comprou-nos de volta. Isso é redenção. Amém? Agora, em Adão, você e eu, nós não tínhamos como viver sem pecar. Porque quando Adão, a partir do dia em que Adão fracassou e pecou contra Deus, ele vendeu a ele próprio e a nós todos para o mercado da escravidão do pecado. Não temos como viver sem pecado em Adão. Mas em Cristo, nós nascemos de novo. Ele comprou-nos de volta. Em Cristo você tem a escolha de sair do mercado da escravidão do pecado. Amém? E da morte. De onde você nasceu. E sair dali e entrar na vida, e vida com abundância que Deus tem para si em Cristo. Através do novo nascimento. A escolha é sua, é minha. Escuta, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha Deus a falar com o Filho e com o Espírito. E Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem, deu domínio sobre eles, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. E Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, note bem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. O homem, portanto, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O nosso espírito foi feito à imagem de Deus, igual ao Espírito de Deus. Amém? O nosso corpo foi feito à semelhança de Deus. 2 braços, 2 pernas, nariz, tal, não é? Muito bem. Agora, se nós lermos lá os finais, por causa do tempo, não? Gênesis capítulo 2 e princípios do Gênesis 3, nós vamos ver que Adão pecou contra Deus, desobedeceu a Deus e pecou contra Deus. E o espírito de Adão, o homem interior de Adão, que era a imagem de Deus, morreu. Porque o salário do pecado é morte. Ele morreu. Porque ele comeu da árvore que Deus tinha proibido comer. Ele desobedeceu a Deus.
Ok. Deus tinha advertido caso eles, Adão e Eva, comessem daquela árvore, a expressão no hebraico é morrendo, morrerão. Essa é a expressão hebraica, não é? Ou seja, na hora que eles desobedeceram, os seus espíritos morreram para Deus. Morreram. Morrerão. E os seus corpos também vão ter um fim, também vão morrer. Porque até lá eles eram eternos. Tinham vida para sempre. Não é? Ok. Por isso os corpos, eventualmente, também acabarão por morrer, os nossos corpos. Se Jesus vier antes, não, mas se Ele não vier, morremos mesmo. Agora, uma coisa interessante que eu quero mostrar aos irmãos. Em Gênesis 5, Gênesis capítulo 5, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, olha só, completou 130 anos, Adão gerou um filho, notem agora, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Notem bem isso. A diferença está em Gênesis 1. Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele. Amém? Entretanto, o homem peca contra Deus. Desobedece a Deus. São expulsos do paraíso, etc, etc, etc. 130 anos depois, nosso amigo Adão gera um filho, a quem chama Sete, mas esse filho já não é mais a imagem ou a semelhança de Deus, é a imagem e a semelhança de Adão. Notem isso. Há muita gente que fala aí à toa, nas pregações e tudo. Notem isso. Porque em Gênesis 1, Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. Eu repito, em Gênesis 5, 7, foi gerado por Adão a semelhança e a imagem de Adão. O que é que isso quer dizer? O que é que aconteceu? Após a ocorrência da queda, o pecado de Adão e Eva contra Deus lá no jardim, a partir daquele momento, todas as crianças que nascem para o mundo de mulher, não é? Essa é a via, esse é o passaporte para essa terra, é nascer de mulher, amém? Nascem à semelhança e à imagem de Adão, e não de Deus. Os bebezinhos, a imagem deles e a semelhança deles é de Adão. Amém? Por isso é que quando chegar à idade da razão, eles têm que tomar a escolha de aceitar ou não Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora, por que é que em Gênesis 5, versículo 3, a Bíblia diz que Adão gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem? E por que a Bíblia não menciona Eva nessa passagem? Eu quero que os irmãos entendam isso. Por que a Bíblia não menciona Eva? Porque é Adão. Não é? Por que a Bíblia diz que em Adão todos morremos? Por que a Bíblia não diz em Eva todos morremos? Mas diz Adão todos morremos. Uma das verdades nós podemos ver em 1 Timóteo 2,14, e eu estou a passar assim por cima porque não tenho tempo, senão nunca mais saímos daqui. 1 Timóteo 2,14 diz que, e mais, Adão não foi enganado. Ele comeu porque quis, do livre-arbítrio. Mas a mulher, a Eva, esta foi enganada. Foi na conversa da serpente. E caiu em transgressão. Mas Adão não. Adão comeu porque quis comer. Alô? Agora, o ponto é que, após o homem ter caído em pecado, lá no jardim, a morte espiritual passou para ele, e agora passa dele, não é? Para todos os seus filhos. Notem uma coisa aqui, amados, eu quero que notem isso é muito importante. A morte espiritual
passa de pai para filho e não de mãe para filho. Eu repito, a morte espiritual passa de pai para filho e não de mãe para filho. É do homem e não da mulher. A mulher não passa, ela recebe morte espiritual quando nasce. Mas ela não passa morte espiritual para os seus filhos. É o pai. É importante isso. A mulher também tem em si morte espiritual, como eu disse. Porque a recebeu do seu pai quando ela nasceu. Mas ela não passa essa morte para a sua descendência, para os seus filhos. Este facto faz parte do nascimento em pecado. Não há volta a dar-lhe. É assim. Todos nós humanos nascemos para este mundo à semelhança de Adão e à sua imagem. Amém? Agora, eis a razão porque em Gênesis capítulo 3, Deus que está falando para a serpente, para Satanás, para o diabo, Deus promete que o Messias, aquele que viria acertar toda aquela condição que a serpente tinha causado, o diabo tinha causado para a morte espiritual, o Messias viria para retratar tudo e sarar aquela situação. E Deus fala para ele, já em Gênesis 3, versículo 15, Deus fala para a serpente, para o diabo, para Satanás, diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, escutem, e o descendente dela. A semente da mulher, não a semente do homem. Estão a entender porquê? Já estão a entender porquê? Porquanto este te ferirá a cabeça, o Messias Jesus, te ferirá a cabeça, esmagar a cabeça da serpente, e tu lhe picarás o calcanhar. Aquele prego atravessou os calcanhares de Jesus na cruz, não foi? Pronto. Agora, se fosse possível, neste mundo, uma mulher engravidar sem a semente de homem, seria possível nascer para esse mundo sem a natureza caída. Ui, o que custou dizer? Por quem passa a natureza do pecado, quem passa a morte espiritual, é o homem. É a semente do homem. E os filhos e filhas recebem essa natureza caída através do pai. E a filha também. E quando nasce, quando cresce, é uma mulher e dá filhos, e ela não passa esse mal, mas recebeu o mal do pai. Amém? Também ela tem que nascer de novo. Muito bem. Os irmãos estão, até aqui estamos certos. Ok. Agora, no dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, e Eva foi na conversa, e Adão também quis provar do fruto, e comeram, e desobedeceram, e pecaram contra o Senhor. O que eles fizeram, na verdade, foi, imagina só um muro alto, assim, uma coisa muito grande, com um muro muito altíssimo, impossível de saltar-se cá para fora, com um portão. Lá dentro é o mercado da escravidão do pecado. Eles pegaram nas mãos um do outro, entraram pelo portão e fecharam o portão, mesmo sabendo que já ninguém mais poderia abrir o portão, a não ser que fosse alguém que estivesse lá de fora. Estão a entender? Eles entraram para o mercado do pecado. Agora, como eu disse, para se abrir aquele portão tinha que ser alguém de fora que abrisse esse portão, não é? Alguém que estivesse totalmente de fora, não tivesse nada a ver com o mercado da escravidão do pecado, nada com essas coisas. Alguém que não tivesse a semelhança e a imagem de Adão. Alguém que para este mundo nascesse apenas, tinha que ser um homem, né? Nascesse apenas de mulher, porque a mulher não passa a morte espiritual para o filho. Mas que essa mulher não tivesse relações sexuais com homem algum. Tinha que ser uma virgem. Agora já estamos a entender um pouco melhor onde eu estou a querer chegar. Olha só. O profeta Isaías, que eu admiro muito o profeta Isaías, um homem tremendo de Deus. Eu vou dar um abração, vou dar muitos beijos lá no céu a esse homem.
Eu vou pedir uma casa para morar perto dele também lá. No céu. Aleluia. O profeta Isaías profetizou o seguinte sobre dessa matéria. Ele profetizou o seguinte, ele escreveu, Isaías 7, versículo 14. Isaías escreveu: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. E qual é o sinal? Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Immanuel, Deus conosco. Já estão a entender porque é que tem que ser virgem, não dá? Prontos. Aleluia. Então, toda a humanidade estava fechada naquele mercado da escravidão do pecado, por onde entrou Adão e Eva e procriaram-se por lá. Até os nossos dias, não é? E sabemos que nenhum escravo, isso é assim mesmo, nenhum escravo tem dinheiro para comprar a sua liberdade. Porque escravo não tem dinheiro. Escravo trabalha, olha, de borla, não é? Escravo não trabalha para ganhar dinheiro. Não tem dinheiro, não tem como comprar a sua liberdade. Amém? E sair do mercado da escravidão do pecado. Não tem como. É escravo. E nem que se algum escravo se decidisse, olha, eu vou me dedicar ao meu trabalho 10 vezes mais, vou me esforçar 10 vezes mais, vou fazer todas as boas obrazinhas, vou ajudar todos aqueles que são mais pobres que eu, vou fazer não sei quanto, nem que ele fizesse isso, ele não conseguia, porque 10 vezes 0 é o quê? É 0. Não vale a pena fazer as obras pensando que estamos a fazer, não, Deus não vai na conversa disso. Amém? 10 vezes 0 é 0. Na força do homem, em Adão, não há saída possível desse mercado do pecado, dessa escravidão. E também Satanás não é tão estúpido assim, que vai deixá-lo sair, porque você trabalha muito e deborda para ele, para ganho dele. Ele não vai deixar sair. Abre os olhos, pelo amor de Deus. Não vai na conversa dele. Agora, um escravo não consegue libertar-se a si próprio, mas também não consegue libertar outro escravo. Não tem os meios, não tem como. Por isso, mas eu vou dizer uma coisa: Buda, Maomé, seja quem for, essas religiões todas, todos eram escravos do mercado do pecado, nenhum deles tem como salvar, seja o que for. Não consegue libertar-se a si próprio, muito menos aos outros. Amém, queridos? Para esta libertação, é necessário que alguém de fora viesse e trouxesse essa libertação. Para Deus havia apenas uma maneira, uma única maneira de redimir a humanidade. E Deus disse lá em Gênesis, nós já lemos, através da semente da mulher, através do descendente, o descendente da mulher, que nasceu da Virgem. E seu nome é Jesus Cristo. A única maneira. Agora, e prestem atenção, a palavra de Deus não chama ao Senhor Jesus, nesse contexto, de o segundo Adão. Era o primeiro Adão e Jesus não é o segundo Adão. Jesus é o último Adão. E também tem uma razão de ser. Não é? Eu vou ler 1 Coríntios 15, 45, a Bíblia diz: da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, não o segundo, o último Adão, Jesus, no entanto, é espírito vivificante. Por que Jesus não é o último Adão e não o segundo? Sabe por quê? Porque Jesus foi a nossa única e derradeira esperança possível para a nossa salvação. Deus não tinha plano B. Era plano A com Jesus e ponto. Amém? Agora tomem nota. Adão e Eva foram criados livres lá no jardim e Deus deu-lhes livre-arbítrio. Porque Ele disse: daquilo não comem, mas o resto podem comer. Amém? Eles foram criados livres.
E Jesus nasceu livre. Ele nasceu livre. Jesus veio para este mundo, como todos nós, bebê, nascido de mulher, veio homem. Não com morte espiritual de Adão, porque ele nasceu da virgem. Por quem passa a morte espiritual é o homem, não a mulher. Amém? E nasceu numa manjedoura. E Maria, ela tinha morte espiritual nela, sabia? Maria é tão pecadora como você e eu. Mas Deus a escolheu, e como você e eu acreditamos em Deus, nos arrependemos, também ela se arrependeu, e Deus usou como um vaso para o nascimento de Jesus. Mas ela também foi pecadora. Alô? E teve mais filhos de José, seu marido, que entretanto casou com ela. Jesus nasceu de Maria, virgem, e Maria, virgem, escrava do pecado. Mas como a mulher não passa a natureza do pecado para o filho, e como Maria não tinha tido intimidade sexual com homem algum, era virgem, amém? Jesus nasceu da virgem. Isso foi plano de Deus, amém? Por obra do Espírito Santo, amém? Ok? Sabem a história? Deus enviou o anjo falar com Maria, foi escolhida. Se quiseres, ele disse, sim, seja feita a vontade do Senhor. Ela não disse, ela até ali teve livre-arbítrio, escolher se queria ou não. Amém, queridos? Ok. Então Jesus nasceu livre, fora do mercado da escravidão do pecado. Por isso ele foi o único qualificado para nos comprar de volta, nos remir de volta. Amém? Do mercado da escravidão. Ele foi o único que pode abrir aquele portão do mercado, aquele portão alto do mercado da escravidão do pecado, abrir para que as pessoas pudessem sair desse mercado e vir a ele. E mais, porque Jesus nasceu também de Deus, Jesus foi 100% Deus, mas nasceu da mulher 100% homem. Mas na terra, na salvação, etc., Jesus agiu sempre como homem. Aleluia! Na sua humanidade. Neste mundo, Jesus poderia ter pecado. Se ele quisesse, podia ter pecado. E assim, ele teria também entrado no mercado da escravidão do pecado e perderia toda a vantagem para nós. Não é? Mas não, ele resistiu. E olha, Satanás tentou com tudo que ele tinha para tentar, para fazer Jesus cair em tentação, em pecado. Pecado severo, amém, tentação severa sobre Jesus, mas Jesus resistiu. Como homem, não como Deus, como homem. Ele resistiu. Aleluia. Assim, na cruz, então, finalmente, todo o pecado foi lançado sobre Jesus, na cruz. E por isso ele disse, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado separa o homem de Deus. Quando o pecado, toda a humanidade caiu sobre Jesus, na cruz, e enquanto ele estava pregado, ainda era imortal, sem pecado. Depois veio o pecado, fez trevas ao meio-dia. E ele foi separado de Deus, porque todo o pecado seu, o meu, de todos os homens, caiu sobre Jesus, para que todos os homens tivessem escolher Jesus e sair do mercado da escravidão do pecado. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. Sabe? Jesus também ressuscitou da morte, pegou nas chaves do inferno e da morte, pegou nessas coisas todas, abriu os portões desse mercado da escravidão do pecado, para que as pessoas pudessem sair. E sabe uma coisa? Eu fico triste, às vezes nós temos pessoas que se dizem crentes, que amam Jesus, que vêm com conversas como o seguinte. Eu fico triste porque falta-lhes o entendimento, não é? A razão porque eles dizem o que dizem muitas das vezes. Ai, pastor, eu gostaria tanto de sair da escravidão do pecado. Então saia, a porta está aberta, só não sai porque não quer. Não, pastor, você não está a compreender. Eu não mereço. Eu não sou digno. Ainda não estou pronto. O que é isso? O dia da salvação é hoje. Esteja ou não esteja pronto, é hoje.
Você está sempre pronto para ser salvo. Você merece ser a salvação. Quem é o que diz Jesus que morreu por si na cruz? Ele achou que você merecia, por isso ele morreu por si na cruz. Eu fui tão mau. Eu não fui um pecador, fui uma pecadora. Eu fiz não sei o quê. Olha, nada do que você tenha feito no seu passado ou esteja a fazer no seu presente tem a ver com a liberdade que o Senhor tem para si. É da graça dele, não por causa dos seus lindos olhos. A sua liberdade e você poder sair hoje do mercado da escravidão do pecado, escuta-me aí na online, é hoje, depende da sua escolha, de mais ninguém. Tem tudo a ver com Jesus a salvação, não tem nada a ver comigo. Eu posso ser até o pior homem na terra, mas eu mereço a salvação porque Jesus assim diz, Ele tem essa salvação para mim. E quando eu sou salvo, Ele transforma. Aleluia. Portanto, eu peço, deixe de ser o seu próprio justiceiro, deixe de ser o seu próprio condenador, entre aspas, deixe de ser o seu próprio libertador. É Jesus quem salva, quem liberta e quem cura. Você lembra daquela passagem em Atos, quando Paulo e Silas, porque expulsaram um demônio, foram atirados na cadeia, foram chicoteados com as suas costas a sangrar, deitaram lá no calabouço mais fundo, sem luz, com palha a cheirar a urina do homem, com ratazanas a correr por cima deles, e eles começaram a louvar a Deus. Conhecem? Começaram a louvar a Deus, dar graças a Deus. O que é que aconteceu? Veio um terremoto. A Bíblia diz que todas as portas das prisões abriram-se. Olha a tristeza. Os presos não saíram. Eles tinham liberdade para sair, eles não saíram. Não é? Por que as portas se abriram então? Meu Pai, olha só. Boas novas do Evangelho. As portas estão abertas da prisão. Saia. Caminhe com Jesus. Aleluia. O preço do resgate por si e por mim foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. O seu sangue vertido. Não só na cruz, antes da cruz já ele sangrava. Nós éramos escravos, nós não tínhamos como pagar o nosso resgate. Não tínhamos como pagar o resgate do nosso próximo, o escravo também. Mas Jesus veio de livre vontade. Alguém que veio de fora, pagou o preço, abriu o portão. Pelo seu sangue nós podemos agora ser lavados no seu sangue e nascer de novo e caminhar com Ele em novidade de vida. Jesus pagou por nós com o seu sangue e com a sua vida. É por isso que, amados, que 1 Coríntios 15, versículo 22, 1 Coríntios 15, 22, a Bíblia diz: porquanto, assim como em Adão todos morreram, todos nós morremos em Adão, em Cristo todos os que crerem serão vivificados. Todos. Não me lembro. Deixa essas coisas, essas tretas. Jesus o ama o suficiente para o salvar. Amém? Amados, a redenção enfatiza o facto de que todos nós somos pecadores. Por isso eu preciso de redenção. Não é? Eu sou pecador, tanto por escolha como por nascimento. Alguém aqui teve um super pais que não passaram para ele a morte espiritual? Alguém aqui? Nenhum. Porque nessa natureza nós sempre escolhemos pecar, não é? Porque essa é a nossa natureza. Pecado singular. Não é? Então é assim, quando nós lemos nas epístolas, nas epístolas de Paulo, de João e outros, principalmente no livro dos Romanos e nas epístolas de Coríntios, a palavra pecado no singular, não é pecados, mas pecado singular, a palavra aqui está-se a referir ao ato de pecar. Amém?
Perdão, a palavra que está a referir ao ato, à natureza do pecado. E pecados, plural, é o ato de pecar. O pecado é a natureza do pecado. Amém? Estão comigo? Agora, já estou a pensar aqui à frente. Muita gente, incluindo muitos crentes, esforçam-se para deixarem de pecar. Tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo. Uns até fazem, como é que é aquilo do ano novo? Acho que as resoluções do ano novo, eu vou deixar esse ano, vou deixar. Não deixa nada, treta, vai deixar o quê? E como deixar vícios e outros pecados, amém? Sabe? E vão aqui, vão ali, gastam uma fortuna aqui, gastam uma fortuna ali e tal e coisa. Mas sabe, a melhor maneira é cortar o mal pela raiz, não é tirar os raminhos dos pecados, da árvore do pecado. A melhor maneira é cortar a árvore pela raiz. Amém? E cortar a árvore pela raiz é nascer de novo em Jesus Cristo e caminhar na palavra de Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 16, não vamos ler, mas diz que andai no Espírito e não na carne, para que não pequem. Amém? Para que não satisfaçam as vontades da carne, etc. A doutrina do que nós estamos a falar hoje aqui é a redenção. Jesus comprou-nos de volta. E mostra-nos claramente o facto de que há uma razão porque nós precisamos de ser remidos. Pelo facto de nós termos nascido não remidos. Eu nasci com pecado, por isso eu tenho que ser remido ou não? E Jesus pagou o preço para tal. Oh, glória, eu agora posso sair da prisão da escravidão do pecado. 1 Coríntios 15, versículos 21 e 22 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Esse corpo, quando morre, que vai debaixo da terra, na vinda do Senhor Jesus, vai ser glorificado, vai ser ressuscitado, corpo glorificado, para que eu possa estar na presença de Deus, sem ele o meu corpo se derreter. Aleluia, amém? Versículo 22. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É muito importante nós compreendermos que Jesus não foi para a cruz como Deus, mas foi para a cruz como homem. Não é? Deus não pode fazer nada. Não pode remir-nos do pecado, porque Deus está separado do pecado. Ele não se pode misturar com o pecado. Então ele teve que fazer o plano. Fazer-se homem. Para se poder aproximar do pecado ou não. E tomar pecado sobre ele. Aleluia. É por isso que com muita frequência nós lemos na Bíblia, a Bíblia refere-se ao Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem. É isso. Para nos remir. Sem pecado, para nos remir do pecado. Com Jesus, Deus pode identificar-se para esta salvação. Amém? Através desse homem totalmente perfeito e sem pecado. Para abrir os portões do mercado da escravidão do pecado. Nós temos agora a escolha de sairmos da natureza de Adão e assumirmos a natureza de Jesus. A escolha é nossa. Eu aconselho, escolha a natureza de Jesus. Nasça de novo, aceite Jesus na sua vida. Um dia lá no céu você vai me dar umas palmadinhas nas costas e vai me agradecer. Esse é o meu conselho, meus queridos. As pessoas não vão para o inferno por causa das suas más ações, das suas ações pecaminosas nessa vida. Elas vão para o inferno por estarem em Adão, por não terem aceito a redenção de Jesus. Só. Por conseguinte, os seus nomes não foram achados no livro da vida, logo não tem entrada no céu. Você não irá para o céu por causa dos seus lindos olhos. Você não irá para o céu por causa das suas lindas obras. Você vai para o céu porque você escolheu aceitar na sua vida a natureza de Deus. Amém? Nascer de novo, deixar a natureza de Adão e receber a natureza de Jesus. Jesus Cristo, amados, é o nosso único Redentor, não há outro. Não há outro que pede ao Pai por si.
não há intermediário, é só Ele, só Jesus. Sabe? Deus não pode ser julgado pelos pecados do mundo. Jesus fez homem, aleluia, deixou de ser Deus, fez homem, a fim de poder ser julgado. Receber Ele os pecados sobre Ele e Ele ser julgado por nossos pecados aqui no mundo. Para que você e eu pudéssemos ser livres. Ele comprou-nos da escravidão. Romanos 5, versículo 12 diz: concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram em Adão. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, enquanto você e eu estivermos nesse mundo, nós não vamos estar livres da natureza da carne. Ela vai estar sempre a querer fazer-nos pecar. Ela vai estar para ver se a gente peca. Embora a gente ainda tenha a natureza de Jesus, nascemos de novo, não é? Ela vai sempre vir com as suas tentações, com as suas coisas. Amém? Mas sabe uma coisa? Porque nós temos a natureza de Jesus, nós podemos vencer essas coisas. Em nome de Jesus. Agora, a natureza do pecado, que a Bíblia chama de carne ou carnalidade, encontra-se no corpo, não no espírito, recriado, nascido de novo. É no corpo. Jesus resistiu a tudo isto, incluindo tentações de Satanás. Foi severas, irmãos. Ele foi muito mais tentado, com muito mais intensidade do que você e eu. Jamais, algum dia seremos tentados. E ele suportou isso como homem. Porque você, não me diga que você também já foi tentado por Satanás. Olha, serve-me, adora-me, eu vou te dar todo esse mundo, todas essas riquezas, todos esses reinos, eu vou te dar a ti. Certeza que você não foi tentado por isso. Jesus foi. Amém? E então, faça como Jesus. No meio daquelas tentações todas, Jesus aplicou a palavra de Deus. Esse é o nosso exemplo. Ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Aonde? Na palavra de Deus, na palavra de Deus, na palavra de Deus ou na Bíblia Sagrada. Está escrito e nós cumprimos aquilo que está escrito por ordem do nosso Pai. Foi no jardim, depois da Santa Ceia, lá no jardim de Getsemane, imediatamente antes de ser levado preso, que o Senhor Jesus estava mesmo perto de desistir. Ele já não conseguia mais. É uma tentação horrível que veio sobre ele. Ainda por cima os que estavam com ele, em vez de estarem a orar com ele, estavam a dormir. Estavam todos aí a dormir, a roncar ao lado de Jesus. E Jesus estava mesmo perto. Mas ele não desistiu. Com as poucas forças que ele tinha, ele mais uma vez consagrou-se à vontade do Pai, aos planos do Pai. E ele disse lá em Lucas 22, 41 e 42, diz que Jesus se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, esta situação toda que eu tenho que passar. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas, ou a tua vontade. Obrigado, Jesus. Ser tentado não é pecar. Cair em tentação é que é pecado. Lembra-se? Jesus diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, falando para o diabo, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Foi quando Jesus foi picado do calcanhar, foi na cruz, não é? E 1 João 3, versículo 5 diz: sabei igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Aleluia. Jesus não tinha pecado algum, porque ele nasceu livre da transgressão de Adão. Ele nasceu da Virgem, não é? Ele nunca foi escravo do pecado e por isso ele qualificou-se para ser o nosso único Redentor. O Redentor de toda a humanidade. Não há outro nome
Jesus Cristo é o único. Ninguém mais, seja que religião for, não existe nenhum nome, além do nome do Senhor Jesus, que tem poder para ser o nosso único e suficiente Redentor. Só mais 10 escrituras e termino. Jó, capítulo 9, versículos 2 a 3, a Bíblia diz o seguinte: Jó está a falar com os seus amigos, estão em alta meditação das coisas de Deus, e Jó diz assim: na verdade, sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode um mortal ser justo diante de Deus? Será que eu, na minha força, posso ser justo aos olhos de Deus? Jamais. Nunca. Só em Jesus. Ainda, versículo 3, Jó continua: ainda que eu desejasse questionar a Deus, eu não conseguia reunir argumentos. Não tenho argumentos plausíveis. Nenhuma vez em 1000 tentativas. Não tenho nada para dizer. Não tem como me justificar. E assim, queridos, por isso mesmo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: porque há um só Deus, escuta, e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Não há outro nome que se nomeia. É o nome de Jesus. Ele é o nosso Redentor. Ninguém mais. Ninguém mais teve essa capacidade. Atos 4, versículo 12. E portanto, não há salvação em nenhum outro ente, nenhum outro nome. Pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual nós devamos ser salvos. O nome é Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus é o nosso único Redentor. E se você não o conhece como o seu Redentor, nesta noite eu faço esse apelo. Amigo, amiga, reflita, não quero torcer o seu braço, não quero obrigá-lo a nada, a escolha nenhuma. Mas reflita. O meu conselho: escolhe Jesus, aceite Jesus como o seu Redentor e o seu Salvador na sua vida esta noite. Se quiser aceitar, faça essa oração comigo agora, em nome de Jesus. Repita depois de mim. Eu vou falar devagarinho e você que quer Jesus na sua vida, repita depois de mim. Feche seus olhos, desligue-se tudo mais. Fala em voz alta, para que não é você que vai ouvir a sua voz, também ajuda, mas Deus está ali e Deus também quer ouvir. Amém? Vá. 1, 2, 3. Agora, diga comigo: meu Pai e meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro que o Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem, que morreu por mim na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o meu Salvador. E eu convido esse Senhor Jesus Cristo a entrar na minha vida, por minha livre vontade, a entrar na minha vida. E eu te aceito, Senhor Jesus, como o meu único e suficiente Salvador e Redentor e Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, lava-me com o teu sangue, purifica-me dos meus pecados e ajuda na minha nova caminhada contigo, Pai, até aquele dia que nos encontrarmos cara a cara. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe ricamente. Deus os abençoe onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. O favor de Deus vos rodeie a si e a sua família, todos ali. Que vos dê paz, tranquilidade, certeza e paz no coração da parte do Senhor, que vos ama. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Glória a Deus.